Ok, ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez. Temos alguns convidados muito especiais aqui conosco. Né? Aqui estou, Francisco está aqui aparecendo aqui, 94 anos de idade, aqui conosco, né? Nessa manhã. E vamos começar então nosso culto. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Né? É uma grande alegria ter você conosco nessa manhã de domingo. E vamos orar para nós iniciarmos, amém? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar diante da sua presença e poder glorificar o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, recebe a nossa adoração, nosso louvor. Fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Nós vamos começar com 3 cânticos. Só começar. Não, estou na ordem melhor. Podemos se enxergar assim? Então vamos louvar o nosso Deus. Vamos começar com Porque Ele Vive. Vamos chegar mais pra cá, fica mais fácil para você ver. Então, tá bom. Tá. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, para nos sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso ter no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está, porque Ele vive. Posso ter no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares,
eu morri. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi com a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Com a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Glória a Deus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Amém. Glória a Deus. Amém. Ótimo. Essa música cantada agora é Salmos, capítulo 18, né? O nosso Deus, nós podemos saltar muralhas e somos declarados mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 36. Amém? Amém. Ok, vamos abrir nossas Bíblias, se você está com a sua Bíblia aí.
E se não tiver, não tem problema, eu vou ler para você. Em Josué, capítulo 1, o livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por sua presença conosco. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder abrir sua palavra em nosso país com toda a liberdade, poder pensar com Deus Todo-Poderoso, que está atento a cada um de nós. Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Te louvamos, Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa manhã, por meio da sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Amém. Em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito, Deus fala para Josué, não cesses de falar deste livro. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não o mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Interessante para nós nessa manhã considerarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a nação de Israel. Nós temos visto nesses últimos dias que Israel está em guerra. Mas sabe, é interessante porque durante a história, né, Israel esteve em várias batalhas, em várias guerras. E o que sempre fez a diferença nas guerras, nas batalhas de Israel, foi que Deus estava com Israel em todas as batalhas. Deus não abandonou a nação. Israel é um povo único na terra, um povo que Deus separou para ele. Deus disse, ó Israel, tu és o meu povo, eu te separei para mim, tu és a nação santa, eu te escolhi entre todos os povos da terra. Durante todas as épocas, Israel teve várias batalhas, Jerusalém passou por várias batalhas, mas Deus estava com Israel. E o Deus de Israel é o nosso Deus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para vir aqui na terra com um propósito eterno, de morrer pelos nossos pecados. E Jesus morreu na cruz, mas a morte não pôde detê-lo. 3 dias depois, ele ressuscitou dentre os mortos. E está vivo e vivo para sempre. Sabe, Israel, nesses últimos 76 anos, né, Israel foi declarada uma nova nação em 1948, depois de mais de 2.000 anos sem reconhecer como uma nação. Era conhecida como a terra da Palestina, conhecida como Eretz, em hebraico, simplesmente a terra. E os judeus foram perseguidos muito durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Foram mortos quase 6 milhões de judeus. Porém, Deus está no controle de todas as coisas. O Deus dos judeus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha, Deus chamou Abraão e fez uma promessa a Abraão, confirmou com Isaac, e confirmou também com Jacó e mudou o nome de Jacó. Em Gênesis 32, Deus diz, Jacó, tu não me chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E durante todo o tempo, em todas as épocas, Israel está na terra prometida. E todos aqueles que abençoam Israel são prósperos. Aí, a maior prova disso é os Estados Unidos, que é o padrinho número 1 de Israel. Então, precisamos ter cuidado quando nós pensamos na guerra atual. Desde 48 para cá, Israel passou por várias guerras. A guerra de 6 semanas de 1967 foi algo sobrenatural. Deus fez 6 dias, perdão. Deus fez um grande milagre e deu uma vitória para Israel. E sabe, interessante que aqui tem Josué. Deus diz para Josué, medita neste livro, pense nesse livro, tenha cuidado de fazer o que está escrito nesse livro. Na época estava a Torá escrito, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele falou, tenha cuidado, Josué, de fazer o que está escrito. Ser forte, ser corajoso, não temas, porque eu estou contigo, por onde quer que andares. Essa é a promessa de Deus para Josué. E Josué
recebeu a incumbência de guiar o povo prometido à terra. Né? O povo de Israel, a terra prometida, a terra de Canaã. Essa terra que eles estão brigando, lutando, essa, lá na Palestina, na faixa de Gaza, essa terra, por direito, pertence a Israel. Por direito bíblico, Deus deu a Israel. Então, mas sabe, Israel tem as suas batalhas e todas elas Deus estava com ele. O Deus de Israel nos amou e deu Jesus. Nós, que somos considerados gentios, não judeus, né? Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. Mas Deus nos viu de longe e nos amou com amor eterno, um amor, sabe, de graça e misericórdia. Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou e ele nos dá a garantia de vida eterna. E ele batalha as nossas batalhas. Todos nós temos batalhas em nossas vidas. Seja no relacionamento, seja no casamento, seja no trabalho, seja, sabe, no colégio, seja no dia a dia, e as nossas próprias batalhas internas. Emocionalmente, sabe, muitos de nós estamos vivendo dias difíceis, ficam introspectivos, ficam isolados, sozinhos, pensando que tudo roda ao seu redor, tudo é culpa dele mesmo, e fica sentindo para baixo. Sabe, nós temos as nossas próprias batalhas, mas Deus está conosco nas nossas batalhas. Pastor John Love é o pastor dos jovens da nossa igreja nos Estados Unidos, e ele falou o seguinte: nossos inimigos caem um a um. A promessa de Deus se cumpre em Jesus Cristo. Nossas batalhas pertencem a Ele, e nunca somos esquecidos ou abandonados nas batalhas da vida. Nunca. Deus está conosco. Sabe, em 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, Israel estava sendo atacado por 180 mil assírios. Hoje a Síria está vindo atacando Israel lá do norte. O Líbano também atacando. Mas essas nações já vieram contra Israel no passado. E aqui em 2 Reis, capítulo 18, a Síria tinha vindo contra Israel com 180 mil homens para exterminar os judeus. Mas sabe uma coisa interessante? Né? Que Deus estava com Israel naquele momento. 2 Reis 18, versículos 5 a 7, Ezequias diz o seguinte, está escrito sobre Ezequias. Ezequias era o rei de Israel naquela época, e está escrito sobre ele o seguinte: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com Ezequias. Para onde quer que ele foi, ele teve bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o seguiu. Olha, é a mesma promessa para Josué. Onde você colocar os pés, eu estarei contigo. Não temas, ser corajoso, eu estarei contigo. E aqui Ezequias, rei de Judá, de Israel, ele confiou no Senhor de tal maneira que não teve outra, antes ou depois dele. Ele confiou no Deus de Israel. E Deus foi com ele, por onde quer que andava. E agora veio contra Ezequias, contra Israel, 180 mil homens. E eles vieram fazendo chantagem emocionais, fazendo chantagem, mandando cartas, tentando manipular Ezequias, oferecendo bens para Ezequias, para que Ezequias se curvasse diante do rei da Síria. Mas ele confiou no Senhor. E sabe qual foi o que aconteceu? Deus mandou um anjo. E numa noite, o anjo veio e matou 180 mil assírios. Israel não teve de lutar. O anjo lutou por Israel. 180 mil assírios foram mortos. E Ezequias prevaleceu, porque Deus não abandonou Israel. Quando a gente pensa assim, fala, nossa, mas teve muitas mortes. Mas porque quando as pessoas mexiam com Israel, estavam mexendo com Deus de Israel. Davi, o maior monarca da história de Israel, com uma pedra,
matou Golias, um homem de 3 metros de altura. Sabe, em 2 Crônicas, só para a gente ter, para concluir, que eu não vou prolongar muito, 2 Crônicas, capítulo 20, aqui tem Josafá, rei de Judá, e Josafá, ele estava com um problema, porque veio contra Josafá os moabitas e edonitas, milhares e milhares, para destruir Judá. E Josafá, aqui, ele teve medo, no versículo 3, fala que Josafá teve medo. Mas sabe o que ele fez? Ele pôs a buscar o Senhor, Deus de Israel. Apegou ao Senhor. E no versículo 12, olha a oração de Josafá. Ele falou o seguinte: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha, ele disse, nós não temos força, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti, ó Deus de Israel. Olha, uma multidão vinha contra ele. E aqui é a oração de Josafá. Oração não é reza. Oração é falar com Deus, de coração. Fala, ó, Pai, em nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa. Jesus diz tudo que pedir. Oração é falar com Deus. Fala, Deus, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor me ajude aqui na minha batalha dessa semana, eu preciso que o Senhor atue aqui nesse problema, nessa necessidade, nessa situação. E Deus ouve, e Deus responde, e Deus trabalha, e Deus age. E Deus age em favor do seu povo. Israel é a esposa de Deus. Isaías 54, 5. Nós, a igreja, composta de todos nascidos de novo, faz parte de um povo peculiar, a noiva de Jesus Cristo, a noiva do Redentor de Israel, em Isaías 54, 5, parte B. Então, nós podemos chegar diante do trono da graça, em oração, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Jesus ama ouvir a nossa voz, e ele escuta. Ezequias, o rei de Judá, Deus disse, ó, você vai morrer. Põe sua casa em ordem, que você vai morrer agora. E Ezequias, o que ele fez? Ele entrou para o seu quarto, fechou a porta, colocou a cabeça na parede e chorou e orou e falou com Deus. E suas lágrimas desceram. Ele estava sozinho no quarto. Mas Deus viu, Deus ouviu. E Deus mandou o profeta Isaías ir lá na casa de Ezequias e disse, Ezequias, eu vi as suas lágrimas. Eu ouvi a sua oração. Vou acrescentar 15 anos na sua vida. Olha, que alívio. Porque Ezequias sabia que Deus batalhava as suas batalhas, é tanto que ele tinha matado 180 mil assírios. E agora, Deus disse para Ezequias, põe sua casa em ordem que você vai morrer. Ele entrou para o quarto, chorou e colocou diante de Deus. E o que Deus disse? Eu vi as suas lágrimas. Eu ouvi a sua oração. Eu vou acrescentar 15 anos de vida 15 anos da sua vida. Então, Deus ouve, Deus responde. Josafá orou e falou, Senhor, não temos forças em nós, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Aí Deus respondeu. Deus disse o seguinte, versículo 15 a 17. Ele disse, dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, o que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A batalha não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus disse, o Deus de Israel, vai encontrar com seu inimigo. Ezequias, aqui é Josafá. Ele é meio maluco. Viu, Joel? O que ele fez com o seu exército? Né? Ele pegou o exército, colocou atrás, pegou os cantores, colocou os cantores na frente, fez um desfile. Colocou os cantores na frente, os anciãos, as pessoas mais velhas, se o senhor Francisco estivesse lá, ia estar lá no desfile também, colocou atrás dos cantores, né? E atrás dos cantores, colocaram as mulheres, crianças,
e depois o exército lá atrás. Olha a fé deste homem. E eles foram encontrar com o inimigo que veio para destruir eles. Mas Deus disse, tomai posição e ficai parado, porque a peleja não é vossa, mas de Deus, do Deus de Israel. E eles foram marchando, e eles começaram a cantar louvores, e no momento que eles começaram a cantar louvores, olha lá, tendo, versículo 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscadas. Pôs o Senhor emboscadas, perdão, meu óculos está. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, no Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles não tiveram de lutar. Deus desbaratou o exército de Amon e Moabe. E quando eles chegaram no desfile em cima da montanha para ver o inimigo, só tinha cadáveres, estavam todos mortos. E eles desceram e pegaram as riquezas do exército de Amon e Edonitas e Amonitas, os despojos, 3 dias pegando ouro e os despojos do inimigo. E eles ficaram 3 dias e depois voltaram para Jerusalém. Olha lá o versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre o inimigo. Deus alegrou o povo com a vitória sobre o inimigo. Este é o Deus de Israel. Quando nós olhamos Israel hoje lutando contra o Hamas, precisamos entender que Israel tem um Deus. Davi disse quando ele foi lutar com Golias, fica sabendo hoje toda a terra, em 1 Samuel 17, fica sabendo hoje em toda a terra que há um Deus em Israel. E havia um gigante de 3 metros de altura, Golias, e ele, um rapazinho de 17 anos, bonito, né? Eu acho que ele era meio assim, ruivo, era muito bonito, ele era um rapazinho magrinho, né? E ele, com uma pedra, derrubou o gigante. Ele falou, fica sabendo hoje que há Deus em Israel. Fica sabendo hoje que o Deus de Israel é o nosso Deus, é o nosso Pai, e Ele nos ama, e Ele está atento. Ele é o Deus dos exércitos. Em Salmos 46, versículo 11, vou ler uns versículos aqui rapidinho. 46, versículo 11, está escrito, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. De novo, em Salmos 24, versículo 10, está escrito, quem é este? É o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Deus é o Rei da Glória. Aqui, no capítulo 24, fala de Salmos, está falando de Jesus Cristo. No capítulo 22 de Salmos, fala da crucificação de Jesus. Escrito 900 anos antes de Jesus vir. No capítulo 22, começa, Deus meu, por que me desamparastes? Está falando a mesma frase que Jesus falou no Calvário. Aqui está falando, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. Deus não tolera pecado, mas ele ama a nós pecadores. E ele ama de tal maneira que ele deu Jesus. Jesus foi pregado na cruz. Ele tomou o nosso lugar. Nós merecíamos morrer, mas Jesus morreu a nossa morte. Então, naquele momento, o Pai virou o rosto do seu Filho, Jesus, na cruz, porque ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. Aí o Salmos 22 está falando sobre a crucificação. Fala sobre a crucificação de Cristo, escrito 900 anos antes de Jesus vir. Nessa época, a morte era por apedrejamento e não crucificação. Crucificação veio com os romanos, 300 anos antes de Jesus nascer. Então, foi uma profecia que cumpriu literalmente na cruz. Salmos 23 fala de Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele está conosco em todos os momentos, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Então, capítulo 23, 22 fala da crucificação,
Capítulo 23 fala do cajado, o pastor, e capítulo 24 fala da coroação de Jesus. Quem é este? O Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos. E ele batalha as nossas batalhas. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Nunca o abandonarei, nunca o deixarei só. Então, nas batalhas da vida, nós podemos contar com a graça de Deus, com as misericórdias de Deus, com o amor incondicional de Deus, com as promessas de Deus, com a presença de Deus, com o cuidado de Deus, com a direção de Deus. E sabe, e quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos ver que Ele peleja as nossas pelejas, tá certo? Ele batalha as nossas batalhas. Tá certo? Então, não podemos desistir nas batalhas. Israel, durante todas as batalhas que tiveram, a nação teve. Quando Israel buscou o Senhor, o Deus de Israel, Deus operou maravilhas, milagres. Em Salmos 72, está escrito, benditos, versículo 18 e 19, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Então, o Deus de Israel, seja bendito. Ele nos ama, e Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer a nossa morte. Nós podemos contar com Ele. Jesus é o nosso general. Nós fomos chamados a ser soldados de Cristo em 2 Timóteo, capítulo 2. E como soldados, nós entramos na guerra através da oração, falando com Deus, falando com o Pai, falando com Deus de Israel, abençoando Israel. Sejam prósperos os que oram pela paz de Jerusalém. Salmo 122. Em Salmos 92, só para a gente terminar nessa manhã, Salmos 92, versículo 11, até o versículo 15 está escrito, os meus olhos veem com alegria os meus inimigos, que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus é reto. Ele nos chamou para que nós possamos dar um testemunho da verdade. Paulo diz tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Pastor Stevens disse uma vez que o homem fala o que está cheio o coração. Jesus disse, o que alimenta o nosso coração é a graça de Deus. O que alimenta a graça é a nossa fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Alimentar a nossa fé. Andar em novidade de vida. Uma vida nova, de qualidade diferente da vida que as pessoas andam lá fora. Sabe, sem importar com as coisas de Deus. As pessoas lá fora estão andando sem rumo. Porque elas não conhecem o Deus de Israel. Vivem de qualquer jeito. Mas nós somos chamados a pensar em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E poder, sabe, deleitar na graça de Deus. Em Salmos 56, 8 e 9. Agora é para terminar, viu, Elane? 8 e 9. Salmo 56. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Olha, Deus viu as lágrimas de Ezequias e falou, vou acrescentar 15 anos na sua vida. Deus
vê as nossas lágrimas, ele recolhe as nossas lágrimas nos odres. No dia que nós invocarmos o Senhor, baterão em retirada os nossos inimigos. Josafá invocou o Senhor, Deus, eu não sei o que fazer, não tenho força, mas meus olhos estão postos em ti. E Deus disse, eu vou pelejar por você. Vai desfilar, faz um desfile. Ficai parado e veja o livramento do Senhor. E o Senhor livrou. E essa é a mesma promessa para nossas vidas hoje, dia 15 de outubro de 2023. Deus, ele está cuidando de Israel e ele está cuidando de cada um de nós. Olha o que está acontecendo em Israel. Foi profetizado há 2.700 anos atrás. O Amós, só para a gente terminar aqui, Amós, ele viu o que estava acontecendo, o profeta, 700 anos antes de Jesus vir, em Amós capítulo 1, ele disse, eu vejo as pessoas de Gaza levando, sequestrando pessoas e levando para Gaza. O Amós, o profeta, falou 2.700 atrás, eu vejo os muros de Gaza pegando fogo e os castelos de Gaza em ruína e pegando fogo. Agora, o profeta, ele tinha entendimento dos palácios naquela época, dos castelos, aquelas mansões imensas. Então, ele não tinha entendimento dos prédios que tem hoje, né? Igual tinha em Gaza, os prédios. Então, ele via aqueles prédios e tal, ele via os castelos. E os castelos pegando fogo. É só ligar na CNN ou no outro canal aí que está passando, ver literalmente o que o profeta viu 2.700 anos atrás. E sabe, este é o Deus de Israel, que ele revela as coisas àqueles que o amam, que o buscam. Jeremias disse, em Jeremias 29:11, Deus disse para Jeremias e para nós, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual o fim que nós queremos para as nossas vidas? Qual o fim? Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha, Jesus está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias. Jesus está voltando. E cada um de nós precisamos entender que a salvação é gratuita mediante a fé. Hoje, nós podemos ter a garantia de que os nossos pecados, o Salvador pessoal tem a vida eterna. Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus, Efésios 2:8-10. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a salvação é gratuita, é pela fé. Então, hoje, você pode ter essa garantia, simplesmente acreditando na obra que Jesus fez na cruz por você. E simplesmente convidar para ele fazer parte da sua vida. Ele entra no coração e te dá uma garantia de vida eterna. João 1:12, está escrito, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Mas aqueles que receberam Jesus como Salvador, este é um filho de Deus. Deus tratava com Israel e hoje ele trata com a igreja. A igreja não é um templo, não é de 4 paredes. A igreja é composta de pessoas que foram salvas pela graça de Deus. E essa salvação é oferecida a cada um de nós nessa manhã de domingo. Né? Se você gostaria de ter a vida eterna, sabe, é uma pequena oração. E é algo que vai impactar a sua vida eternamente. É simplesmente pela fé. Tá? Assim, Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou